Bíblias em Neemias, no capítulo de número 4. Neemias, capítulo de número 4. Família é algo tão importante, e nós temos que dizer isso na prática, que é importante, que nós estamos dedicando aqui na Associação Costa Norte um mês inteiro para falar da família. Um mês inteiro. Então todo esse mês de maio, os temas que vocês verão aqui na igreja, aos sábados, serão voltados para a família. E o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje é esse aí: lute por sua família. Em Neemias capítulo número 4, versículo número 14, é o texto-chave para a gente refletir. Neemias capítulo número 4, versículo número 14, diz assim: depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e lutai por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas mulheres e por vossas casas. O povo tinha voltado para reconstruir Jerusalém. Portões arrancados, muros derrubados, casas derrubadas, templo em uma situação terrível. Aí Neemias olhou para tudo: uma cidade a ser construída, uma sociedade a ser levantada, famílias para serem erguidas, a adoração para ser restaurada. E Neemias olhou e perguntou: onde estão os nobres? Onde estão os magistrados? Onde estão todos os povos aqui? Eu quero ver onde estão. Eu tenho um recado para dar para eles, para líderes, para as pessoas que estão trabalhando com eles, para a base dessa liderança, para o povo do geral. Eu tenho algo para dizer. Sabe o que ele diz? Lutai, lutai por vossos filhos, lutai e lutai por vossas mulheres, e lutai também pela vossa casa. Meus queridos irmãos, as palavras aqui de Neemias, elas são completamente aplicáveis para os dias de hoje. Nós hoje temos, como nunca antes nessa vida, lutar pela nossa casa. Lutar pela nossa casa. E você começa a fazer a seguinte pergunta: por que é importante lutar pela nossa casa? Eu vou dar aqui pelo menos 3 razões hoje, para que a gente lute pela nossa casa, para que a gente siga o que Neemias capítulo 4, versículo 14 está dizendo aqui. Ele viu que alguma coisa precisaria ser feita, e a palavra-chave que ele falou ali chama-se restauração. E eu fico me perguntando: por que é tão difícil lutar pela família? A oração aqui do Júnior falou como essa instituição divinamente construída tem sido atacada, tem sido chacoalhada, e as consequências para marido, as consequências para a esposa, as consequências para os filhos de uma família desestabilizada refletem na sociedade tão desestabilizada, esse referencial que nós encontramos hoje. Mas a pergunta é: como é que nós devemos manter e lutar por nossa família? Primeiro eu quero dizer para vocês, amigos, que lutar pela família hoje, ele é um desafio tremendo. Ele é duro. Os dias que nós estamos vivendo, eles não são fáceis. Eles não são fáceis de se lidar. Você sabe por quê? Porque o dia que nós vivemos hoje concorre de forma desleal, contínua, com o livro, e com valores, e com princípios. O livro é a palavra de Deus, os valores é o assim diz o Senhor, e os princípios é o que estão aqui registrados na palavra de Deus. Cada dia mais que você passa, o mundo hoje está ensinando a deixar isso aqui de lado, a questionar a veracidade do casamento entre um homem e uma mulher, da importância de ter filhos, e de até mesmo nós dizermos que nós temos prazer e orgulho de constituir uma família. Então hoje construir uma família, manter uma família se torna um desafio. Você sabe por quê? Porque a onda, a maré que se levanta hoje é contrária a tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E é por isso que eu quero convidá-los agora, para nós entendermos um pouco mais disso, abrir um livro de Filipenses,
no capítulo 2 e no versículo de número 15. Vamos abrir a Bíblia então. Filipenses, capítulo número 2 e versículo número 15. Paulo começa a fazer aqui uma descrição do que é a sociedade que nós estamos vivendo hoje, os desafios que ela tem. Filipenses, capítulo número 2 e versículo de número 15. Olha o que Paulo diz: para que sejais, Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de quem, irmãos? Inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-se de não ter corrido nem trabalhado em vão. Sabe o que Paulo diz? Que nós temos que lutar pela nossa família, que nós temos que lutar pela nossa casa, que temos que lutar, maridos, pelo nosso casamento, esposas que devem lutar pelo seu casamento. Mas ele diz que o contexto em que você está lutando é uma geração, sabe o que, irmãos? Com duas características. Primeiro, Paulo diz, você está no meio de uma geração. Segundo, de uma geração que tem duas características. Sabe quais são elas? Primeira, uma geração corrompida. Segunda, uma geração perversa. Paulo disse há 2000 anos atrás: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Imagine Paulo, se Paulo tivesse em pé hoje. Duas características dessa sociedade hoje, irmãos: corrompida, perversa. Você sabe o que diz essas duas palavras do grego? Primeira, a palavra corrompida é escolia, significa, do grego, distorcido, desviado, comportamento pervertido. Sociedade hoje, desviado, distorcida, comportamento pervertido. E a palavra perverter, a sociedade corrompida e pervertida, vem do grego diamestrenos, que significa uma sociedade depravada. Dois pilares: um tem a ver com comportamento, que é a escolia, e a outra palavra grega quer dizer do conceito. Ou seja, o conceito é elaborado e automaticamente vem o que? O comportamento. E parece que hoje a vida, e é o modo que a gente vive hoje, é uma vida que vocês sabem disso, nós sabemos disso, cada vez mais distorcida, cada vez mais desviada, cada vez mais corrompida. E parece que as coisas que não são normais, que não são naturais, passam a ser como sendo de alta monta e de alto valor. E parece que você lutar por aquilo que é certo, lutar por aquilo que é correto, lutar por aquilo que é nobre, parece que é estranho. Parece que é estranho. Hoje você questionar o casamento entre o homem e o homem parece ser estranho, é um absurdo. E se você for falar, você não pode, porque existe uma lei da mordaça nesse país, que você não pode falar isso. Você não pode expor seu pensamento, nem pode dizer o que a Bíblia pensa. Eu quero dizer aqui, irmãos, que em nome de Jesus, Deus fez um casamento entre o homem e a mulher para ser feliz, meu irmão. E isso está assim do Senhor. E nós vivemos uma sociedade cada vez mais ousada, depravada, pervertida. E você sabe o que é que Rui Barbosa diz? O grande intelectual brasileiro, baiano, dizia o seguinte: de tanto triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Parece que é difícil hoje. Você não pode se posicionar. Você tem que dizer o seguinte: Arnaldo Jabor, antes de falar do Arnaldo Jabor, deixa eu falar aqui do STF. A Constituição brasileira diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. O STF, a Suprema Corte do Brasil, diz que não. E essa é a sociedade corrompida que a gente está vivendo hoje. Aí, além disso, Arnaldo Jabor dizia que no passado o homossexualismo no Brasil era algo que era perseguido, pouco tempo atrás tolerado, agora incentivado. Aí ele disse: rapaz, eu vou sair do Brasil porque daqui a pouco vai ser obrigado.
É uma situação terrível. E a gente fica se perguntando: onde é que estão nossos valores? Por onde é que nós estamos caminhando? Em nome de Jesus Cristo, irmãos, nós estamos caminhando para o céu e nós queremos levar minha filha, meus filhos, nossos pais, nossos amigos, todos em direção à nova Canaã. E é por isso que nós queremos dizer, amigos, que os nossos valores não fazem parte de uma sociedade corrompida, distorcida, que nós vivemos hoje. Os nossos valores nasceram de um coração de um pai que nos ama muito e que deseja ver os seus filhos felizes, e de um pai que sabe exatamente satisfazer a necessidade do homem como ninguém consegue satisfazer, que o nosso pai é capaz de fazer isso, que é o nosso Criador. Segunda realidade, no livro de Neemias. Primeiro, os valores, eles não são fáceis de serem recuperados. Segundo, o segundo princípio, por que é importante mantermos a família? Porque nós precisamos restaurar os verdadeiros valores dessa vida. Isaías capítulo 50 diz assim: ai dos que ao mal chamam o que, irmãos? E ao bem chamam o que? Que fazem da seguridade luz e da luz seguridade, e que põem o amargo como doce e o doce como amargo. Ou seja, que perverte os valores, que muda os valores, e que alteram. E que a gente começa a perceber o seguinte: a gente pode até pensar que alguns tipos de comportamento, eles são completamente normais, quando eles não são normais, eles não são naturais. Nos Estados Unidos, recentemente, estava conversando com o nosso professor do Instituto de Pesquisas Bíblicas nos Estados Unidos, Dr. Elias Brasil. E as crises da igreja geralmente chegam, ou melhor, fora da igreja também chegam na igreja. E nos Estados Unidos hoje, foi aprovado em alguns estados americanos, você sabe o que está acontecendo? O casamento triplo. Ou seja, 2 homens podem casar com uma mulher, ou vice-versa, ou coisa desse gênero, desde que sejam fiéis nesse casamento triplo. E a gente começa a perceber que como os valores começam então a se alterar. Onde é que a gente quer chegar? Para onde nós estamos indo? E a gente começa a perceber que para que a gente tenha uma família restaurada, uma família que viva os projetos e os planos de Deus, nós precisamos, irmãos, assumir papéis. Você sabe por quê? Porque no passado, nossos filhos, quando eu era criança, a minha mãe dizia o seguinte: filho, volta para casa depois da novela. A novela terminava 9h30, né? Aí tinha que voltar para casa. Quando dava 9h25, eu não importa onde eu estivesse, eu sabia que em 5 minutos eu tinha que estar em casa. E eu ficava pensando como era importante desfrutar aquele momento de chegar em casa cedo, de estar com a família e poder dizer para minha mãe: estou aqui em segurança. E minha mãe achava que se eu tivesse mais tempo fora, eu estaria exposto. Vamos conversar aqui de pai para praia agora. Nossos filhos estão expostos não mais fora de casa. Nossos filhos estão expostos, sabe aonde? Dentro de casa. A gente ficava com receio: nossos filhos, você não pode ficar tanto tempo fora, vocês têm que voltar para casa cedo. Mas as exposições que nossos filhos sofrem dentro de casa é muito pior numa internet ou em coisa desse tipo, que eles começam a navegar, começam a entrar nesse contato, e nós temos pessoas que se tornam vítimas de assédio virtual, ou até mesmo de uma exposição quase que generalizada nesse mundo hoje, que as pessoas não sabem lidar muito bem com isso, e a gente começa a se expor na nossa própria casa. Às vezes nós podemos perder a batalha, não quando nosso filho sai das portas para fora, nós podemos perder a batalha de casa, é das portas para dentro. E você pergunta: pastor, e o que a gente precisa fazer? Nós precisamos assumir nossos papéis. Nós precisamos saber por que nós somos pais. Nós somos colocados em casa para ser o sacerdote da casa. A serva do Senhor, ela diz: ao cumprir fielmente seu dever em casa, o pai como o que, irmãos? A mãe como o que, irmãos? Estarão multiplicando as forças para fazer o bem fora do lar, fora de casa. Nós temos falado muitas vezes na igreja sobre reavivamento. O nosso reavivamento dessa igreja não vai começar nos cultos de sábado, nem de quarta, nem de domingo. O reavivamento dessa igreja vai começar em nossas casas. E nós temos que olhar as nossas casas, irmãos, nossos filhos. Aquilo que a gente quer ver na igreja, a gente tem que lutar para ver em nossos lares. A gente precisa olhar para os nossos filhos, eles apaixonados por aquilo que pertence a Deus.
Nós precisamos, como os pais, dizer: a primeira pessoa que eu quero ver cheia do Espírito Santo no reavivamento é minha casa, minha esposa, meus filhos, sou eu. Essa luta deve ser contínua. E aqui diz: nós precisamos ser sacerdotes em casa. E aqui vem uma coisa: Deus teve uma luta tremenda. E o povo de Israel estava lutando contra o inimigo. E Deus diz: olha, vá para o inimigo, vença esse inimigo, eu vou estar com vocês. Vocês são menos preparados, vocês estão despreparados, vocês estão em menor número, mas eu garanto, eu vou dar vitórias para vocês. Mas existem batalhas que a gente pode se sentir bem, a gente pode se sentir forte, a gente pode se sentir competente, e ainda assim, em maior número, perder a batalha. Que é o exemplo Acã. O povo de Israel lutou, perdeu para uma nação menor do que elas, com um poder bélico menor do que eles. E o pessoal perguntou: Josué passou a noite inteira orando: Senhor, por que a gente perdeu? Diz: teve um pecado aí entre vocês. O que foi? Acã. E foi apregoado o jejum, e foi oração, e foi tudo. Foi dado sorte. Acã ficou calado. Caiu sobre a tribo, caiu sobre a família, caiu sobre Acã, caiu sobre a família de Acã. E depois o juízo não veio só sobre Acã, veio sobre Acã e também sobre a família de Acã. E a pergunta é: por quê? Porque Deus disse: não pegue nada. Se vocês olharem uma capa babilônica linda, bem costurada, bem acabada, não pega essa capa. Se você ver ouro, não pega o ouro. Se você ver alguma coisa que você pode ter vantagem, não pegue, deixa lá. Deixa lá. Acã pegou a capa, pegou moeda, e Deus perguntou: por que você fez isso? Porque eu me atraí por aquilo. A Bíblia diz que os pais não pagarão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas a Bíblia diz que todo mundo na casa de Acã teve que pagar. Você sabe por quê? Porque os familiares foram coniventes com aquele comportamento de Acã. Alguém viu, não estava no lugar. Deus disse que não era assim, não deveria adquirir isso, mas foi adquirido. E naquele momento ali, o Acã foi junto e a família também. Amigos queridos, diante de uma geração corrompida e perversa que a gente vive hoje, não vamos permitir que nada entre na nossa casa que o Senhor não aprove. Absolutamente nada. Que tudo que entre na nossa casa seja aquilo que nos edifica para mais perto do Senhor. Sempre mais perto. A primeira razão de nós nos preocuparmos em restaurar o lar é porque não é fácil nos dias que nós estamos vivendo hoje. Mas que você, pai, seja acima de tudo o homem segundo o coração de Deus em sua própria casa. Eu quero aqui lembrar da minha época que eu namorava com minha esposa, e a gente namora até hoje. Diga amém. E eu vou dizer, a maior declaração que eu ouvi da minha esposa não foi: você é lindo. Não foi essa não. Não foi: você é inteligente, porque eu não me considero assim não. Foi um dia em que ela me disse: eu consigo ver Jesus em você. Consigo ver Jesus em você. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, ver no marido um homem de Deus, ver nossas esposas, mulheres que pertencem ao Senhor, e ver nossos filhos, líderes que farão diferença nessa igreja hoje e quando crescerem. Porque eu e a minha casa, você pode dizer, nós serviremos ao Senhor. Segunda razão, amigos, por que é importante lutar pela família? Você sabe por quê? Porque quando Deus colocou a família, Ele colocou tudo de bom dentro dessa família. Aí você pode dizer assim: mas pastor, a família não é perfeita. É verdade. Mas na família, quando tem problema, ou no casamento quando tem problema, eu sempre tenho uma regra para a família e para o casal. Para o casamento, quando tem problema, precisa de duas palavras. Sabe quais são elas? Vamos lá? Repete comigo. Duas palavrinhas que ajudam todo casal a ser feliz, tá? Primeira palavra, quer anotar aí? Eu vou anotar agora, hein? A primeira palavra você repete comigo: beleza. Tá bom? Qual é a primeira palavra para o casamento ser feliz? E a segunda palavra é paciência. Qual é a primeira palavra? A segunda qual é?
Quando tiver problema e foi resolvido, beleza. Quando o problema continua, paciência, pronto. Tá bom? É só isso. Foi resolvido o problema, beleza. Não foi o quê? Paciência. Mas por que a família é importante? Você sabe por quê? Porque as ilustrações que a Bíblia mais utiliza sobre o amor de Deus por ser humano, ele tira da onde? Ele tira da onde, irmãos? Ele tira da família. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode? A mãe pode até se esquecer, mas eu jamais me esquecerei de ti. Não é assim? Dá uma olhadinha para o filho pródigo, capítulo 15 de Lucas. O filho está lá sujo, fedendo, acabado, arrasado, moralmente destruído, espiritualmente arrasado. O pai está esperando, o pai vai ao encontro, o pai abraça, o pai beija, o pai se alegra, o pai dá uma festa e diz: estava perdido, mas agora está salvo. E ali representa o amor de Deus para com todos nós. A família é importante também, porque, meu amigo, a família pode não ser perfeita, mas o plano para a família é perfeito. Porque é nessa família que a gente encontra afeição, compreensão, aceitação. E a gente pode saber de uma coisa: a gente pode até brigar, discutir, deslizar, errar, mas a gente tenta tudo de novo e somos felizes novamente. Quando você olha para a vida real, você lembra saiu semana passada no G1, essa senhora estava com câncer. E quando descobriu que estava com câncer, ela descobriu que estava com câncer, fez um tratamento. Ao longo do tratamento descobriu que estava grávida, e ela cessou o tratamento, porque queria salvar quem? Porque queria salvar o seu filho. Essa exposição, esse interesse, essa busca, essa garra, esse desprendimento da família, do ensino uns para os outros, reflete o grande caráter de amor e de cuidado que Deus tem por nós. Mas um quadro que me chama a atenção: ela infelizmente logo depois de dar à luz, ela faleceu. Esse casal, que história linda. Eles se conheceram por volta dos 20 anos de idade, 30, 40, 50, 60, 70, 80, quase 90 anos. Adoeceram, foram levados para o mesmo hospital, colocaram um ao lado do outro, praticamente no mesmo leito, e os dois morreram no mesmo dia. Os dois morreram na mesma hora. E olha como é que eles dois morreram. Eles já estão mortos aí, já estão mortos. Sabe como? Um segurando o braço do outro. Paulo diz em Efésios 4: mulheres, sejam submissas ao seu marido, mas os maridos têm que amar a esposa como amando quem? Como Cristo amou a igreja. O amor entre você e o seu esposo é a coisa mais linda que Deus colocou nessa terra, e uma grande inspiração para os seus filhos. Não se esqueça de dizer para a sua esposa que você a ama, de abraçá-la, de cheirá-la, de dizer para ela: você é o grande tesouro que colocou aqui na terra. E aqui vem uma coisa: Deus não coloca um casal para se unir só para se satisfazerem emocionalmente e sexualmente, ou construir uma família. Quando Deus colocou essa pessoa do teu lado, Deus pensou na eternidade para você. E Deus sabe que a pessoa que pode mais contribuir para que você não perca a salvação e para que você esteja firme nos caminhos do Senhor é essa pessoa que Deus colocou do seu lado, que vai lutar com você, que vai suportar seus defeitos, que vai entender suas limitações, que vai aceitar suas fraquezas, mas que vai lutar por você e vai lutar até o fim. Bendito seja o seu casamento, meu irmão. Bendito seja o teu lar, meu irmão. E bendito sejam os frutos dessa união que foi dada acima de tudo por Deus. Não foram somente as atrações e as afinidades mútuas que uniram você ao seu esposo ou à sua esposa. Eu tenho certeza absoluta que além da afinidade, além de compartilhar sentimentos, simpatia, além de ter algo nele, algo em você que atraiu a ambos, dentro dessa união existe um dedo, e o dedo é o dedo do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para essas analogias, essas comparações,
essas ilustrações sobre família, a gente começa a pensar que essa é uma das maneiras mais lindas. E a Bíblia diz que Deus nos amou e usa essa relação de um marido como para uma mulher, ao ponto de dar sua própria vida pela esposa. Além dessa ilustração, eu tenho aqui uma terceira e última ilustração. O mundo todo ficou chocado recentemente quando uma balsa naufragou no Japão. E essa balsa ao naufragar trouxe, infelizmente, a tragédia de várias e várias crianças serem mortas. E uma delas, antes de naufragar, ela mandou um recado para sua mãe: mãe, essa talvez seja a última chance que eu tenho para falar com você. E ela disse: o que está acontecendo? Ele lembrou de quem? Da mãe. Da mãe. Da mãe. São essas ilustrações de mães lembrando dos seus filhos, de esposos e esposas lembrando uns dos outros, e de filhos lembrando dos seus pais, que a gente retira da Bíblia, e esse núcleo que se chama família. E Deus usa todo esse tipo de ilustração para dizer o quanto ama você, o quanto se interessa por você, o quanto tem lutado por você. E quando eu falo isso, eu costumo dizer que o grande centro, a grande estrutura da nossa família é a presença diária, contínua de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Eu tive dificuldade muitas vezes para entender o meu pai, e a gente precisa fazer, sabe o que? Já entra aqui na última parte. Nunca deixe de lutar pelos membros da sua família. Nunca. Tem pessoas que têm contato com os membros da nossa família, mas quando os membros da nossa família não estão bem, algumas pessoas que estavam com ela saem do caminho. Tem pessoas que, se você estiver bem, está com você; se você estiver mal, não estão mais com você. A sua família sempre está com você. E nós precisamos dizer para os nossos filhos que nós sempre vamos lutar por eles. Nós não colocamos uma criança no mundo simplesmente para ele existir. Nós colocamos filhos no mundo para dizer: vamos lutar. Filho, você pode cair, você pode errar, você pode fracassar, mas eu vou lutar por você até o fim. Você pode um dia ter sido batizado nessa igreja e pode sair dessa igreja, mas eu vou continuar amando você como meu filho. Você pode ter dado as costas para Deus, você pode não ter vindo mais a lição da escola sabatina como você foi criado desde o início, mas se um dia você sair daqui, Deus me ensinou a te amar, Deus me ensinou a te procurar. E a Bíblia coloca não somente esse amor de pai para filho, mas também diz para nós que somos filhos: honra teu pai. Não é o pai perfeito, não é o pai ideal, talvez tenha alguns equívocos, algumas escolhas erradas, mas honra, luta por ele. E um dos melhores ingredientes que Deus deu para mim e para você, para lutar por nossa casa, sabe o que é, irmãos? É a oração. Ore pelos seus filhos, pais. Pais, ore pelos seus filhos. Filhos, ore pelos seus pais. E dentro da sua casa vai ser lugar de milagres. Lugar de milagres. Meu pai quase não falava comigo, não sabia as razões até hoje. Fui para o internato. Mandava um abraço para todo mundo, mas eu tinha dificuldade, não porque eu não amasse meu pai, para mandar dizer isso para ele. Um dia Jesus me alcançou de uma forma maravilhosa, e quando a graça vem em sua vida, ela atinge tudo, ela alcança tudo, ela muda tudo. Não existe muro de casamento que a graça de Deus não consiga levantar. Não existe portas arrancadas que não possam ser recolocadas. Não existe casas em queda que Deus não possa levantar tijolo por tijolo. Eu comecei a orar pelo meu pai, e eu queria muito encontrar meu pai. Eu não queria nem conversar com meu pai, eu queria fazer aquilo que eu nunca fiz com ele. Eu queria beijar o meu pai, queria abraçar meu pai. E quando eu estava no ENA, fui pegar ali a aviação Princesa do Agreste. Aí peguei de Belém de Maria, de Caruaru aliás, até Picos. Na metade do caminho, o carro quebrou. E eu disse: e agora? Eu tinha ligado para o meu pai, disse para o meu pai que queria chegar 10 horas da noite em Picos. E o carro quebrou. Aqueles benditos e saudosos orelhões não tinham por perto. E eu comecei a procurar. Celular nem se fala, né?
e não consegui entrar em contato com meu pai. O carro quebrou 1 hora, 2 horas, 3 horas. A gente chegou em casa, no ônibus. Sabe que horas eu cheguei em casa? Cheguei em casa quase 1h30 da manhã. Minha casa ficava logo na entrada da cidade. Logo na entrada da cidade. E quando eu estava chegando na entrada da cidade, eu olhei debaixo da parada de ônibus, 1h30 da manhã. Debaixo daquela parada, sabe quem é que estava lá me aguardando? O meu pai. 1h30 da manhã. Eu fui lá, cruzei o corredor, tirei aquela cortina ali do meio, bati na janela, chamei o motorista parou o carro. O motorista muito cansado, perguntou: você tem bagagem lá embaixo? Tenho. Quando eu desci, eu com 18 anos de idade, meu pai nunca tinha me feito um carinho, nunca tinha dado nenhum abraço. Quando eu desci aquelas escadas, a porta se abriu, ele estava debaixo daquela parada de ônibus, ele veio na minha direção, e sabe o que ele fez? Me deu um abraço e me deu um beijo de bigode, sabe, e me deu aquele beijo. Ele disse: meu filho, eu estava esperando por você, eu estava esperando por você, eu estava esperando por você. E eu fui para casa, coloquei as malas no lugar. Meu pai sentou-se de um lado, depois já começou a dormir, e eu me deitei. Sabe o que foi que eu fiz? Era por volta ali de 2 horas da manhã. Eu uni minhas mãos e só Deus ouviu minha oração. E a minha oração agora não era mais um pedido, a minha oração era um agradecimento. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Eu tive o privilégio de ter o meu pai há 5 anos atrás. Depois desse evento, depois de 3 anos desse evento, eu tive o meu pai, o prazer de ver o meu pai dizendo as almas batismais dessa igreja. E eu posso dizer: Deus age, Deus age. Se é um lugar, você pode olhar para 3 lugares nessa terra, e nesses 3 lugares você pode procurar para ser feliz. Você pode olhar para o seu trabalho, você pode dizer: poxa, como eu quero ser feliz no trabalho, mas vai vir algo antes do seu trabalho. Você pode se dizer o seguinte: como eu quero ser feliz na igreja, mas você vai ter algo antes da igreja para ser feliz. Você pode falar da sua vizinhança: como eu quero ser bem com todos os meus amigos da minha vizinhança. É bom ser feliz com seus amigos, mas nem a vizinhança, nem trabalho, nenhum outro lugar vai anteceder um lugar que projeta a felicidade nessa vida do que a sua casa. Porque quando nós somos felizes em nossas casas, nós somos capazes de enfrentar qualquer desafio dessa vida. Qualquer desafio dessa vida, qualquer um. Você pode não estar bem no emprego, mas se você está bem em casa, você vai vencer no seu emprego. Você pode não estar bem, você não pode estar bem com seus amigos, sua relação está desgastada, estão duvidando de algumas coisas em relação ao seu trabalho, sua integridade, mas em sua casa que você é erguido, em sua casa que você é levantado, e você pode ganhar tudo aquilo que você perdeu em suas relações. Você pode talvez não ir bem em nenhum outro lugar dessa vida, mas nenhum deles pode te dar tanta força quanto a sua casa. E aqui vem, querido marido, homem, ninguém vai fazer tanta diferença em sua vida do que essa pessoa que está do teu lado, tua esposa. Não faz, mas não faz mesmo. Tem pessoas que infelizmente às vezes partem por uma outra relação achando que pode dar certo, mas a relação que dá certo, a relação que construi para a eternidade é com essa pessoa que Deus colocou do seu lado. Queridos pais, nunca deixe de orar pelos seus filhos. Nunca deixe de orar pelos seus filhos. E vem uma coisa: você que é mãe, livro Mensagem aos Jovens, página 292, diz assim: naquele dia, diante da cruz, muitos filhos vão olhar para a cruz do Calvário e vão apontar para ela e vão dizer: eu estou aqui por causa daquela cruz. E muitos filhos vão olhar para suas mães e vão dizer: e eu também estou aqui por causa daquela mulher, por causa daquela mulher. Querida mãe, Deus está disposto a ouvir suas orações. Querido pai, Deus escuta suas orações. Querido filho, Deus escuta suas orações. Você sabe o que Jó diz em Jó 19:25? Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.
que precisa ser erguido em tua vida? O que precisa ser erguido em teu casamento? O que precisa ser restaurado em tua família? O Senhor se faz presente aqui hoje para te abençoar, meu irmão. Porque Ele quer que o lugar mais feliz da terra, acima de tudo, seja a sua casa. Você crê nisso? Eu e minha casa, nós serviremos a quem? Buscar ao Senhor quando? Se pode o quê? E vocês vão me invocar e eu vou o quê? Porque o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa o quê? Para que não possa ouvir. E eu queria agora, amigos, fazer um apelo em nome de Jesus Cristo. Quero convidar você agora a vir à frente com sua família. E eu quero que, em nome de Jesus, Deus atue na sua casa, no seu casamento, na sua família. E se você precisa de graça, de direção, de força para o seu lar, que tem sido tantas vezes bombardeado, desafiado, você vai receber agora em nome de Jesus. Levante agora, por favor, venha aqui à frente, venha com sua esposa, venha de mãos dadas, venha com seus filhos, venha com sua filha. E se você é um jovem, aqui não está o seu pai, não está sua mãe, venha com suas amigas, venha com seus amigos também. Cruze o corredor aqui agora e nós vamos aqui orar em nome de Jesus. Venha à frente, por favor. Júnior, dá um abraço. O Júnior vai receber vocês aqui também. Tudo é belo em derredor, onde, irmãos? Quando o amor aonde? Quando o amor aonde? Quando o amor no lar. Você crê nisso? Na choupana o quê? Na choupana o quê, irmãos? Há prazer, né? A gente pode cantar um pouquinho? Por favor. Amor no lar, por favor. Eu queria que você cantasse abraçado com sua família, pode ser? Amor no lar. 453. 453. Tá junto aí com a esposa? Dá um abraço nela aí, rapaz, por favor, viu? Esteja bem juntinho aí, tá?
Amém, igreja? Quando minhas crianças que estão ali em cima vão dormir, elas dizem assim: papai, pode ficar comigo mais um pouquinho? Fica aqui no quarto um pouquinho. Porque as crianças têm o quê? Medo, não é assim? Aí o pai chega e se deita com o livro, com a Bíblia, fica ali do lado. Em poucos minutos, o que acontece com a garotada? Estão dormindo. Sabe o que isso significa? O verdadeiro amor lança fora o quê? Só isso. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quanto mais você estiver presente na vida dos seus filhos, os medos da vida dele vão ser jogados para fora. Quanto mais você, marido e esposa, estiver perto do seu marido, mais os medos dessa vida vão ser jogados fora. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu vou fazer uma oração agora, tá bom? Mas antes de orar, eu queria que você orasse com a sua família. Pode ser? Tá bom? Eu queria que você falasse, sua esposa, seus filhos ouvissem sua oração. E se você está com um amigo ou uma amiga aqui, você pode orar por elas, tá certo? Vamos fazer isso agora? Ore com sua esposa, ore com seu marido nesse momento. Abrace sua família e ore, tá bom? Senhor querido, Senhor amado, não há plano mais divino para a nossa felicidade do que o plano da família. Não há. Não há porque nós saímos das tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor disse para a primeira família: crescer e multiplicar e encher a terra. Porque o Senhor disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Porque o primeiro milagre que o Senhor fez foi dentro de uma casa. Porque as suas últimas palavras na cruz foi se referindo a uma família. Senhor querido, nos ajuda como pais nessa geração tão difícil de se viver, a sermos homens segundo o teu coração em nossa própria casa. Que a tua palavra, Deus, seja exaltada em nossa vida e em nossa família, Senhor. Nós precisamos reconstruir os altares do culto familiar em casa, Senhor. De louvar em casa, de orar também em casa. Porque é dali, Senhor, que nascem igrejas fortes.
Por isso, ó Deus, eu te peço que em nome de Jesus, se algum casal, se alguma família, se algum filho que precisa de restauração, nos ajuda a dizer as mesmas coisas que Neemias disse quando estava restaurando o muro: o Senhor é poderoso e estará com vós em vossas batalhas. Nos ajuda, ó Deus, a erguer os muros da nossa família, a colocar os portões por onde Jesus Cristo entra, a edificar um lar segundo a tua vontade, segundo os teus sonhos, segundo os teus projetos. Nos ajuda, ó Deus, a sermos maridos que lutam pelas nossas esposas, esposas que intercedem pelos seus maridos, e pais que nunca desistem de lutar pelos seus filhos. Benditos sejam os lares construídos, imperfeitos, mas que lutam, ó Deus, para manter-se firmes, indissolúvel, até a volta gloriosa do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor escute as orações singelas, particulares, pessoais, que foram erguidas aqui nesse lugar agora. E que bendita seja a nossa família, Senhor, diante dos nossos olhos e acima de tudo diante do próprio céu. Que a tua bondade, que a tua graça abençoe todas as famílias aqui presentes, todos os jovens, todas as moças, rapazes, filhos, homens e mulheres. Nós oramos, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.